Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxodo está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Ubrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Olá, queridos, graça e paz, um bom dia para você. Hoje nós nos reunimos como Igreja do Senhor Jesus Cristo para adorar ao Senhor. Hoje, domingo, nessa manhã que o Senhor nos deu, em que nós vamos exaltar o nome daquele que venceu a morte, daquele que por nós foi crucificado e com o seu sangue nos comprou. Nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e temos hoje 3 avisos antes da gente poder iniciar. Em primeiro lugar, que hoje é dia de ceia do Senhor, então você já pode preparar os elementos. Você que veio aqui na igreja para buscar a ceia, ou você que já preparou na sua casa, separa o seu suco de uva representando o vinho e separe o seu pão e já prepare a família toda, porque hoje é dia de celebrar a ceia do Senhor, de celebrar a vitória de Jesus na cruz. Em segundo lugar, eu preciso informar para vocês que na próxima quarta-feira, excepcionalmente, o culto não será no estacionamento do Família Madalosso. Então, na quarta-feira que vem, o culto vai ser online ainda. E o terceiro aviso é que estamos aguardando só uma decisão junto com a diretoria para a gente confirmar se no próximo domingo, que inclusive é domingo dos Dias dos Pais, se nós já vamos nos reunir aqui na nossa igreja, nos nossos cultos presenciais. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz da gente já estar tendo perspectiva de voltar a uma normalidade, entre aspas, dos nossos cultos. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando o livro do Apocalipse é citado, ele normalmente é referenciado como sinal do fim do mundo, ou sinal de desgraças, de cataclismas, de juízo de Deus, sinal de que a história da humanidade encontrou um fim. Mas, na verdade, não é nada disso. A palavra Apocalipse significa revelação. E aqui no segundo e no terceiro capítulos, especialmente, Deus ele dá uma direção às 7 igrejas que ele pinça dentre aquela centena que já havia naquele tempo. Então, já havia mais de uma centena de igrejas, e Deus, então, manda mensagens para 7 daquelas igrejas, dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo diz, essa é a mensagem de hoje, e eu espero que vocês estejam com o coração absolutamente prontos para receber essa palavra de revelação do Senhor, e eu quero orar com você. Deus e Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, queremos nos dobrar, nos humilhar e dizer ao Senhor que precisamos muito ouvir a Tua voz. Portanto, nós a partir de agora nos retiramos de nós mesmos toda a distração e aquilo que tem entupido nossos ouvidos, o nosso orgulho, aquilo que impede a gente, através dos nossos próprios bloqueios pessoais, de ouvir o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia fala sobre igrejas, a Bíblia fala sobre muitas igrejas. O apóstolo Paulo, ele já havia plantado dezenas delas quando essa carta foi escrita, quando esse livro foi escrito. Ele foi escrito numa ilha chamada de Patmos, então muito próximo ali da cidade de Éfeso na época. Hoje, a ilha de Patmos faz parte da Turquia, e as 7 igrejas, chamadas 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia, também estão ali
na Turquia. E essas 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a gente pode interpretar elas de pelo menos 3 maneiras. Os teólogos, estudiosos, interpretam elas de pelo menos 3 maneiras. É uma visão de Deus para aquela igreja contemporânea daquele tempo, ou seja, Deus está falando exatamente o que estava acontecendo dentro dessas igrejas, e ele sempre fala: conheço as tuas obras, eu sei do teu sofrimento, eu conheço as infiltrações que você está vivendo, eu conheço os problemas que você está experimentando, e ele sempre dá um conselho: olha, eu te aconselho a tomar colírio para que você enxergue a verdade. Eu te aconselho que você se arrependa. Eu te aconselho que você pratique as obras do primeiro amor. Então há sempre uma palavra de conhecimento. A Bíblia vai dizer aqui no livro do Apocalipse que Deus é aquele que tem os 7 espíritos. Essa palavra 7 se repete em todo o livro do Apocalipse. Você vai entender por quê. E esse estudo das 7 igrejas, eu vou ministrar, na verdade, numa série de 8 mensagens, porque a mensagem de hoje é apenas uma introdução para aquilo que a gente vai ministrar a partir de agora, em todas as quartas-feiras, na Igreja Batista de Bom Retiro. João, ele tem uma revelação do alto, e nessa revelação, ele fala sobre uma igreja que é vencedora, e no final ele vai repetir: ao que vencer, será dada a coroa da vida, a coroa da vitória. Ao que vencer vai se alimentar do maná escondido. Ao que vencer vai usar vestes brancas. Ao que vencer vai receber autoridade sobre nações. Ao que vencer vai se assentar no trono junto com meu Pai. Ao que vencer receberá um novo nome. Ao que vencer será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer se alimentará do maná escondido. Comerá da árvore da vida. Então, existe uma promessa de vitória para aquele que ouve o Espírito. Então, todo tempo Deus fala assim: ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. E a primeira igreja que é referenciada é a igreja da cidade de Éfeso, que é a igreja que esqueceu de amar. Em Apocalipse 2:5, Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa chamada de arrependimento, ela acontece porque a igreja de Éfeso esqueceu o primeiro amor. Interessante que a igreja de Éfeso, ela é estabelecida em Atos capítulo 19. Se você buscar Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega naquela grande cidade portuária, e ali em Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João Batista. Esses 12 discípulos de João Batista nem conheciam o Espírito Santo, porque Paulo pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? E é interessante hoje, gente que vive a fé em Cristo, mas que não conhece o Espírito Santo, acha que o Espírito Santo é algo que ficou lá no passado, que o Espírito Santo é uma matéria da escola bíblica dominical, que o Espírito Santo não se manifesta como se manifestou naquele tempo entre os discípulos, e vive longe do poder que Jesus prometeu. Quando Jesus fala para os discípulos, ele fala assim: vocês serão revestidos, fiquem até vocês serem revestidos do Espírito Santo, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão testemunhas, minhas testemunhas em todo lugar. E é interessante que então ali aquelas 12 discípulos de João Batista são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Paulo impõe as mãos sobre eles, eles falam em línguas, e há um grande avivamento na cidade. Muitas pessoas queimam seus livros de feitiços, de bruxarias, seus livros de invocações de espíritos que não eram do Senhor. Ali há um grande mover do Senhor na cidade de Éfeso. Mas, passado apenas 6 anos que o apóstolo Paulo saiu de lá, ele escreve aquilo que está na nossa Bíblia como Epístola de Paulo aos Efésios, ou Carta de Paulo aos Efésios. E ali ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Ou seja, o povo já estava esfriando.
E quando chega 50 anos depois, quando essa carta é escrita, essa mensagem do Espírito, a mensagem de Jesus para o anjo da igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: eu tenho contra ti que você perdeu a paixão, você perdeu o primeiro amor. A segunda igreja que é referenciada é a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, ela é uma igreja heróica. Essa palavra Esmirna, hoje na língua, né, turca, Esmir, naquele tempo era um perfume que vinha da mirra. A mirra, ela vem, é uma substância muito amarga, que ela é tirada quando você castiga a árvore, você vai fazendo sulcos naquela árvore, e ela vai escorrendo, então, aquela mirra, aquele perfume. Uma igreja que sofreu demais, uma igreja que recebeu de Jesus Cristo uma palavra: você vai ser perseguida, olha, o diabo vai lançar vocês, alguns de vocês, dentro da prisão, mas ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma igreja que não recebe nenhum tipo de promessa boa para a sua vida, mas recebe uma promessa boa para a vida eterna. É uma igreja que não vai experimentar moleza, é uma igreja que se levanta num lugar de grande perseguição, no lugar onde ela vai sofrer abusos do governo político, abusos dos religiosos que estão em volta, que não suportam cristãos. Essa igreja é uma igreja de sofrimento, e Jesus fala: se você morrer, você não vai morrer. Ele diz: se você for fiel até a morte, você vai ganhar a vida. Então, a igreja de Esmirna representa aqueles irmãos e irmãs que não conseguem alcançar uma vida boa aqui, mas que vão ter uma eternidade junto com o Senhor de delícias. A terceira igreja referenciada é a igreja de Pérgamo, que é uma igreja que se casou com o mundo, é uma igreja que conhece os princípios de Deus, mas uma igreja que vive no pecado, que gosta do pecado, que ama o pecado, que acha que o pecado não traz nenhum tipo de problema. São aqueles crentes, né, que acham que viver com Deus e viver no mundo é a mesma coisa. Aliás, 1 João, capítulo 2, de 15 a 16, o apóstolo João nos adverte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre um sistema, não é bem o planeta Terra que a gente vive, mas é um sistema que não se importa com Deus, é um sistema que faz de tudo para te afastar da palavra de Deus, é um sistema que te atrai, te tenta e te leva para longe de Deus. Aqui, essa igreja, por exemplo, ela era infestada de doutrinas malignas, de doutrinas não cristãs, e todo tipo de vento de doutrina que passavam, eles se dobravam. É gente que pula de igreja em igreja, que não mantém a raiz, que não mantém o seu posicionamento em Cristo. É aquele povo que, vindo no primeiro sofrimentozinho, fala: ah, vou desviar. Existe uma quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que é uma igreja chamada de tolerante. Não vos prendais a um jugo desigual, de 2 Coríntios 6, 14 e 15, com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem um fiel com o infiel. Tiatira é uma igreja que tolera. Jesus vai dizer: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. E há uma promessa de juízo de Deus contra essa mulher e contra aqueles que seguem essa mulher. É gente que não conhece a Bíblia e vive atrás de falsos profetas, de falsas profecias. É aquela igreja que tolera a mentira, que tolera o pecado. Eu tenho ensinado, e eu faço questão de, nas nossas mensagens, mergulhar a igreja dentro das Escrituras, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E é interessante que, apesar de todo o esforço de você ensinar a igreja, de você caminhar com a igreja, dentro de uma visão absolutamente bíblica, e essa Bíblia, ela é
inerrante. A Bíblia, ela traz para a gente a verdade do céu. Ainda assim, existem pessoas que amam a mentira, que acreditam na mentira e que se opõem à verdade, toleram a mentira e se opõem à verdade. A quinta igreja que aparece, a igreja de Sardes, é uma igreja morta, é uma igreja que vive de aparências. Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma igreja que vive de aparência, é uma igreja que diz assim: ó, você tem aparência de vivo, mas você está morto. É gente que está dentro da igreja disfarçado. Jesus, ele diz que na igreja existe joio e existe trigo. E o interessante é que o joio está dentro da igreja e ele parece que é crente. É mais ou menos, tinha um shampoo, há uns 20 anos atrás, chamava-se Denorex. E o Denorex era um shampoo de caspa, né? Então, naquele tempo você tinha um anti-caspa e tinha um shampoo. E ele junta dois em um. Ele falou assim: eu pensei num shampoo. Ele falou: parece, mas não é. Então é o crente Denorex. Ele parece crente, mas não é. Ele, na igreja ele leva a Bíblia, na igreja ele se veste que nem crente, na igreja ele anda, fala o linguajar dos crentes, mas fora da igreja ele é ímpio. Ele tem aparência de crente, mas não é. Assim a igreja de Sardes é uma igreja que a gente acha que está viva, mas que está morta. Existe a sexta igreja, que é a igreja de Laodiceia, é uma igreja morna. Em Mateus 6,33, a Bíblia nos convida a viver buscando o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. Mas a igreja morna é uma igreja assim, que nem se alegra, nem se entristece. Aliás, é a única igreja, é o único tipo de gente que Deus diz assim: ó, eu vou vomitar você. Pensa uma pessoa que causa náuseas em Deus, é aquele que é morno. Ô pastor, mas é melhor ser morno do que frio. Eu falei assim: não, porque o frio sabe que é frio, ele sabe que ele é ímpio, ele sabe que ele está desviado, ele sabe que ele está no pecado, ele sabe que ele está fora da igreja, e aí quando você entra com o evangelho da graça, ele se converte. O morno não, ele está aqui, ele ouve a mensagem, ele ouve o clamor, ele nunca atende um apelo, Deus nunca fala com ele tem assim um coração absolutamente isento, ele não consegue se mover para próximo do Senhor, para perto do Senhor. Essa é a igreja de Laodiceia. E por fim, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Ela, junto com a igreja de Esmirna, só recebe elogios. É muito interessante, 1 João 2,5. Mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Pensa uma pessoa em que o amor de Deus está nela. É quando ele obedece à palavra de Deus. A igreja de Filadélfia não é uma igreja que passa tem grandes colheitas, não. A Bíblia diz que é uma igreja pobre. Você é pobre, mas eu vou abrir uma porta para você que ninguém pode fechar, porque eu sou aquele que tem a chave de Davi, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Tem muita gente que dá essa palavra aí para os outros, para qualquer um. Gente, porta aberta do reino de Deus é para quem obedece a Deus, não é para qualquer um. E nós vamos aprender então, com essa igreja maravilhosa de Filadélfia, por que que Deus livra uns da tribulação e outros não livra. É interessante que existe 3 tipos de ameaças à igreja. Então, a primeira delas é o quê? É o esfriamento, é a mornidão de Laodiceia, é quando Éfeso esquece o primeiro amor, é o esfriamento da fé e no amor a Cristo. A segunda são as perseguições, são a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, eram seguidores de um diácono famoso naquele tempo, que dizia que você podia ser crente e pecar à vontade, porque Deus é amor. Então, peque à vontade, viva a vida e aproveite a vida, porque a vida é para ser vivida e não há problema nenhum em você ser pecado, mas ele esquece
que o salário do pecado é morte. Ele esquece que o salário do pecado é uma vida de tragédia, de desgraça, é uma vida de sofrimento. E em terceiro lugar, são falsos profetas, essas são as ameaças à igreja. Então, esse livro do Apocalipse é um livro de palavras, onde Deus fala com o seu povo, onde o noivo ele se dedica a falar coisas para a sua igreja. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação. É como se você ganhasse um presente e esse presente viesse embrulhado, então você revela. O que tem aí dentro? Eu não sei. É como se você tirasse aquela fita que prende, aquele papel de presente, você rasgasse o presente e disse: olha o que eu ganhei, olha o presente que eu estou. É como alguém que esculpe uma obra de arte e coloca em cima dela um véu, e de repente você tira aquele véu, você revela o que está ali. Então, Apocalipse 1:3 fala a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele está avisando que o tempo está próximo. Interessante quando se fala de Apocalipse, esse estudo de Apocalipse está dentro de um segmento da teologia sistemática chamado escatologia. Essa palavra feia, escatologia, significa o estudo daquilo que há de vir, das coisas futuras. Jesus, ele vai semeando, ele vai falando sobre aquilo que vai acontecer nos seus evangelhos. Tem Apocalipse, tem um pedacinho do Apocalipse no livro de Mateus. Os discípulos perguntam: que sinal há de ser da tua vinda? Aí Jesus diz: olha, não ficará pedra sobre pedra nesse tempo. Nação vai se levantar contra nação. Vocês vão ter muitos terremotos, vai ter muito sofrimento. Aquele que lê, entenda, quando a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, estiver no lugar santo, ou seja, o templo que caiu em Jerusalém, ele vai ter que ser reerguido. Só que hoje, aonde está o templo, tem o quê, gente? Tem lá um templo muçulmano. Então, aquele domo da rocha, quando você olha para Jerusalém, eu vou para Israel, muitas vezes, quando eu chego em Jerusalém, no Monte Scopus, eu fico muito emocionado, porque eu vejo, e a primeira coisa que você vê é aquela cúpula dourada, né, que foi construída pelo Islã, foi construída pelos muçulmanos. Ali era o templo. Ficou só um pedaço do templo destruído, que é o chamado Muro Oeste. A gente também conhece como Muro Leste, ou Muro das Lamentações. É um pedacinho do Muro de Arrimo que segurava o templo. Então ali tem que ser levantado um templo. Por quê? Porque quando a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, estiver no lugar santo, ou seja, quando o templo estiver restaurado, aí se prepara que o negócio vai ferver. Essas expressões escatológicas, ou seja, desse estudo do futuro, estão no livro do profeta Daniel, estão no livro de Isaías, eles estão no livro do profeta Ezequiel, estão salpicadas na Bíblia, mas no livro do Apocalipse é um livro que fala exatamente das coisas que iam vir. Então, por isso, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia. E ele vai dizer o tempo todo: ouça o que o Espírito tem para falar à igreja. Esse livro, que termina no capítulo 22, é um livro de alerta para a igreja. Jesus diz: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Dentro dessa palavra, o nosso Deus é um Deus que separa o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse para falar com o pastor da igreja. É interessante que ele escreve ao anjo da igreja. Capítulo 2, verso 1 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio
dos 7 castiçais de ouro. Então, esse livro, ele fala sobre 7 espíritos, sobre 7 igrejas, sobre 7 selos. Apocalipse, capítulo 7, fala de 7 avisos que Deus vai mandar antes do fim do mundo. Fala de 7 trombetas, que são 7 avisos altos. A trombeta, ela grita mais alto, ela emite um som mais alto do que a voz. Então, são 7 trombetas, olha, são 7 avisos mais graves. E depois, no capítulo 16, fala sobre as 7 taças da ira, que são derramadas, e aí está falando assim, ó, não tem mais jeito, o leite já derramou. Então, ele avisa o que vai acontecer. E o que vai acontecer? Apocalipse 1, de 10 a 11 e 19 a 20. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, era um domingo. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que fez, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, são os 7 pastores que lideravam aquela igreja. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, ele diz assim, ó, os castiçais, ou seja, os candelabros, né? Eles são também conhecidos como candeeiros, são a igreja, as 7 igrejas do Senhor. E as 7 estrelas, o que são? São 7 pastores, cada um à frente de uma igreja. Agora, olha que coisa interessante. Eu falei aqui que há 3 formas de você interpretar a carta que Jesus dá, as cartas, né? Às igrejas da Ásia, ou às igrejas do Apocalipse, enfim. A primeira é que a igreja, a carta era contemporânea ao tempo deles, ou seja, era aquilo que de fato acontecia lá entre no século I, entre o ano 90 e o ano 100. Foi nessa época, mais ou menos, que a carta, ou o livro do Apocalipse foi escrito, lá na ilha de Patmos, quando o apóstolo João estava banido, ele estava lá esperando um julgamento. E o interessante é que ela também pode ser vista como uma orientação geral que serve para mim e serve para você hoje também. Então, essa carta às igrejas é uma carta para mim e também é uma carta para você. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas há algumas outras pessoas que interpretam de uma terceira maneira, que são épocas da igreja, por exemplo, os dispensacionalistas, é um segmento cristão que entende que Deus fatiou as eras, fatiou os tempos. E aí um diz, não, essa igreja de Éfeso é a igreja que se levantou logo após Jesus ter estabelecido. Aí depois vem a igreja de Esmirna, que é aquela igreja perseguida, quando o Roma, ela já consegue perceber que a igreja, houve um crescimento na igreja, começa a perseguir ela. Aí depois vem Pérgamo, que começa depois que Constantino se converte, e ele, junto com a igreja, ele introduz a idolatria. Constantino, você sabe, ele vem de um paganismo, então ele acaba misturando a fé cristã e com aquele monte de deuses romanos que tinham sido absorvidos da mitologia grega. Então tem a mitologia grega, a mitologia romana, e depois entra a igreja cristã, mas é uma igreja cheia de ídolos. É por isso que ele fala, ó, você está dando ouvidos a Balaão, você está dando ouvidos aos nicolaítas. Existe uma terceira igreja que se perde, que é a igreja de Tiatira, que é uma igreja que ouve Jezabel, é uma igreja que tolera a falsa profecia, é a chamada Era das Trevas, onde não há luz, onde não havia palavra de Deus, até que chega o quê? A Gutenberg com a sua imprensa, se levanta os reformadores, se levanta Lutero, se levanta Zwinglio, se levanta Calvino, homens que trazem de volta a Bíblia. Hoje você vê que muita gente, de todas as religiões, hoje estão com a Bíblia, não, peraí, a Bíblia está escrito assim.
Existe uma outra em cada igreja para uma época, até que hoje, muitos dizem que nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, de uma igreja morna, que deixou o avivalismo do século XIX, aquele onde se levantou João Calvino, onde se levantou John Wesley. Então, é isso que acontece. Então, muita gente imagina isso, mas esse mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, tem que passar por onde? Por Jesus Cristo. É Jesus que vai então abastecer os candeeiros, que vai abastecer os castiçais. O castiçal, então, ele tinha na sua parte superior, hoje se coloca vela para queimar como combustível. Naquele tempo, o que colocava ali era azeite, e você colocava fogo no azeite. Ainda hoje, se você for para Israel, você vai ver a menorá, que ela tem 7 hastes, né, um candelabro de 7 hastes, para cada uma das festa da Páscoa, festa das trombetas, a festa do Urim e do Purim, a festa das cabanas. Então, cada uma das festas você acende uma parte daquele candelabro. E a Bíblia diz em Apocalipse 1,13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingindo nos peitos com um cinto de ouro. Zacarias 4,2. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Então, você precisa entender que Jesus é que anda dentro do meio da igreja. Quando a Bíblia diz que ele passeia no meio dos castiçais, quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse que Jesus passeia no meio dos candeeiros, quer dizer que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ele está ali. Então Jesus, ele não está afastado, ele não está divorciado, mas Jesus, ele está dentro da igreja. Porém, existem algumas igrejas que deixam Jesus de fora. O mais importante é a doutrina da igreja do que Jesus. É gente, por exemplo, a igreja de Éfeso é muito interessante. A igreja de Éfeso era doutrinariamente perfeita, mas era uma igreja que esqueceu o amor, que é o contrário da igreja de Tiatira, que amava todo mundo, inclusive o pecado, inclusive o mundo, mas odiava a doutrina, odiava a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre esse princípio, fala que Jesus anda no meio da igreja. Levítico 26,12, e eu andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. E Deuteronômio 23,14, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los, entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável, e se afaste de vocês. Há uma exigência para Deus permanecer na igreja. Há uma exigência para Deus permanecer andando no meio do seu povo. Chama-se santidade. E o que o Espírito Santo, então, vai dizer para mim, vai me alertar? Ele vai dizer, primeiramente, cuidado com o esfriamento. Ele volta, então, a uma igreja fria. Fala assim, você está prestes a morrer. Apocalipse 2, de 1 a 7, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, contra você, porém, tenho isto, que você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu castiçal do seu lugar. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É interessante que Deus, ele nunca traz o juízo sem antes trazer um alerta. Sempre acontece isso. Ele pega Jonas e diz, Jonas, vai na Síria e prega contra o pecado deles. Deus, ele sempre levanta profetas. Deus sempre levanta pessoas para dizer assim, ó, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Quando você vê a história do rei Acabe, Deus manda Elias para colocar o dedo na cara dele e falar assim, se arrependa. Ele não se arrepende e morre de uma flechada lançada a esmo. É interessante que Deus levanta João Batista, e João Batista, o profeta, essa é a voz profética, sempre diz arrependa-se. Um profeta que não anuncia arrependimento não é profeta. Vou repetir, hein? Um profeta que não anuncia arrependimento não é profeta. E Jesus diz, e assim conhecereis o falso profeta pelo seu fruto. Então,
aqui Jesus está levantando uma voz e ele está dizendo o seguinte: se arrependa, volte lá atrás, veja onde você caiu, porque você está frio, você deixou a paixão, você deixou o primeiro amor. Pratica as primeiras obras, porque senão eu vou tirar o teu castiçal, ou seja, eu vou tirar a tua igreja. Ele está falando para o pastor: a tua igreja vai falir. Ele está falando para o líder: a tua igreja vai falir. Ele está falando para o pai: a tua família vai falir. Não me abandone. A igreja fria morre, gente. Você vai lá hoje em Éfeso, é um sítio arqueológico lindo, mas não existe mais igreja. Igreja que morreu. É a igreja que o pastor, ele era uma bênção. Aí o pastor que vem em seguida não buscou a Deus, não encheu os castiçais da igreja com o óleo do Espírito Santo. A igreja morre. Morre, gente. E não tem mais quem se levante. Número 2, existe uma igreja sem nenhum elogio, que é a igreja de Laodiceia. Muito triste. É a última das igrejas referenciadas no livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. O que Deus está alertando a gente aqui? Existe uma maneira de você ficar frio. Existe uma maneira de você ficar morno. Existe uma maneira de você se afastar e colocar Deus para fora da tua vida. Tamanha a tua mornidão. É gente que acha que é crente, que é salvo, simplesmente porque nasceu em família de crente. O que a gente tem visto de crente desviado hoje, gente, é impressionante. E são filhos de crentes que tiveram algum tipo de experiência com Deus, mas acabaram se afastando da igreja. E o que tem de pai sendo a figura de afastamento é algo impressionante. É pai que chega em casa e fala mal da igreja. É pai que chega em casa e fala mal do povo de Deus. Você, papai, está prestando um serviço ótimo para o inferno. O diabo nem precisa se operar na tua casa, porque é você mesmo que está operando. Porque você está dizendo para o teu filho, para o teu neto, que a igreja é ruim, que a igreja é um fracasso. E Jesus está dizendo que não, que a igreja é vencedora. A primeira citação da igreja na Bíblia está lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja é feita de ser humano, igreja é feita de gente, mas a igreja é um povo, são pessoas que buscam a Deus, que abandonam seus pecados para adorar o Senhor. Cuidado, que uma igreja sem elogio é uma igreja que vai morrer. Número 2, além do esfriamento, o que o Espírito Santo diz? Cuidado que você vai ser perseguido. Você não vai ter moleza. Uma igreja fiel até a morte é a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: saibam que o diabo, presta atenção, lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ele está falando o seguinte: você vai ser perseguido, e pode ser que o mundo espiritual te persiga, hein? Pode ser que o mundo espiritual faça o mal contra você. Isso não significa que nem o diabo e que nem o inferno tem domínio sobre você. Não é isso, não. Isso significa que você vai ser provado. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e foi provado. Deus, ele fala o seguinte para Satanás: vai lá e não toque nele. Satanás tira os bens dele. A Bíblia diz que vieram os sabeus e levaram bois, levaram jumentos. Veio o fogo do céu, queimou as ovelhas. Vieram os caldeus e roubaram e mataram os servos de Jó e levaram os camelos. Veio um vento oriental, derrubou a casa e matou os filhos. Mas ele não pôde tocar. Na segunda vez, Satanás aparece de novo, viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás diz: pele sobre pele, tira a saúde dele. Pode ir lá e tira a saúde então. Mas você não vai matar ele.
E na verdade Satanás vai lá, toca dessa vez, mas não pode matar. Coloca uma enfermidade, imagina tumor da cabeça à planta dos pés na sua vida, imagina isso. Mas a integridade desse homem é tão impressionante, que no final ele diz, ainda que Deus me mate, eu nele confiarei. Seja fiel até a morte. Até quando eu vou ser fiel? Até a morte. E você não vai sofrer o dano da segunda morte. A Bíblia fala que tem igreja que é recompensada. A igreja de Filadélfia era uma igreja que foi recompensada. Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreva: conheço as suas obras, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Existe fidelidade no meio da perseguição, existe fidelidade de Deus no meio da perseguição, existe. Existe perseguição? Existe. Então, querido, a vida com Deus não é uma vida molezinha. Esse papo de vem para Jesus e nada vai te acontecer, ele não é bíblico. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. Aqui o que Deus está dizendo é o seguinte, eu sei que você não tem força, mas você não negou a minha palavra, por isso você vai ser chamado de coluna. A coluna é a parte mais forte que sustenta uma edificação. Aquele que é fraco, ciente de Deus, se torna forte. É por isso que Deus fala para o apóstolo Paulo, diga ao fraco, eu sou forte. A perseguição, ela não acaba, e Deus fala agora, tenha atenção com as seduções. O que o Espírito diz à igreja? Cuidado com as seduções. Cuidado. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escrevam, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Veja bem, gente. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. E continua. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu vou tratar muito dessas igrejas, você vai entender detalhes do que está falando, mas o importante é você saber o seguinte, que essa igreja é uma igreja que se dobrou diante de falsificações do evangelho. São igrejas que acreditam em falsas profecias. São homens e mulheres que acham que porque a pessoa tem uma aparência de santo, as suas palavras guardam algum tipo de santidade, de verdade, não tem. E aqui ele fala o seguinte, olha, se eles não se arrependerem, eu vou lutar com eles, sabe com o quê? Com a espada da minha boca. Você sabe que a Bíblia, ela é referenciada, ela é simbolizada como uma espada de dois gumes. Quando Efésios capítulo 6 fala, tomai a espada do Espírito, ela é apta para discernir pensamentos e intenções e colocar ou dividir, até penetrar até a divisão da alma e do espírito, capaz de separar juntas e medulas. Ou seja, é um bisturi. A palavra de Deus não deixa a gente errar. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, é que você deve tomar cuidado, porque a sedução desse mundo, ela pode causar em você um afastamento, como aconteceu na igreja de Pérgamo. Cuidado, que esse afastamento pode te matar. Uma igreja morta, imunda, ao anjo da igreja em Sardes escreva, com essas suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Lembre-se, portanto, que você recebeu do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Essa palavra arrependimento, ele está se repetindo aqui em 5 igrejas. E quando fala da igreja de Sardes, está falando de uma igreja que parece que vai para o céu, mas não vai. Parece que
vive com Deus, mas não vive. É interessante que Jerusalém se gabava de ser a cidade do Senhor, e Jesus diz: você mata os profetas, você é pedreiro que são enviados, não vai ficar pedra sobre você. Cafarnaum, que habitou ali, que vivenciou milagres e maravilhas de Jesus, aquela mulher com fluxo de sangue que é curada, a filha de Jairo que é ressuscitada, o servo do centurião que é curado à distância. Ele experimentou milagres ali naquele mar da Galileia, próximo a Cafarnaum, cidade de Pedro, cidade da sogra de Pedro. Jesus disse: você vai descer para o inferno, você vai ser levado para o Hades. Porque se Sodoma visse os sinais que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido há muito tempo com pão de saco e cinza. Cuidado com a aparência de crente. Deus, ele não vê aparência. No capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Deus olha para Samuel e diz assim: não é esse, você está olhando a aparência, e eu vejo o interior. Cuidado com a aparência. Cuidado com as seduções. Sabe o que o Espírito diz para mim e para você? Volte. Qual é a palavra de Deus para a igreja? Volte para mim. Se arrependa. Eu vejo coisas boas em você, mas eu também estou vendo que você está falhando. Eu vejo que você está se esforçando, mas eu vejo também que você está se abrindo para aquilo que não vem do Senhor. Eu sei que você quer ir para o céu, mas você ama tanto esse mundo, essa terra, que teu coração e tua alma estão presos nisso aqui. Portanto, volte para mim. Volte para mim. E se você quer voltar para o Senhor, hoje é dia de ceia do Senhor, ceia do Senhor. E eu quero fazer um apelo ao seu coração, aonde você estiver. Esse é um tempo de você olhar para o seu próprio coração e entender que o teu Deus, o meu Deus, ele não é um Deus que nos acusa. Ele é um Deus que nos convence que o nosso pecado é que está trazendo a gente, está levando a gente para longe de Deus. E longe de Deus, querido, não há alegria. É interessante como a Bíblia diz que o melhor lugar para você estar é na casa de Deus. O melhor lugar para você estar protegido é na igreja. E tem gente vivendo hoje longe da igreja, por isso que o nosso esforço hoje é pegar gente que está aí fora da igreja, em todo o Brasil, em todo o mundo, gente que não tem como sustentar sua fé, e continuar alimentando a sua fé através de uma palavra, através de um conselho. Você que está sem igreja, eu quero fazer um apelo para você. Aqui, no link da descrição desse vídeo, tem o Rota Membresia. Se você clicar, nós estamos aperfeiçoando nossa plataforma. Um dos pastores da nossa igreja pode ser eu, pode ser a pastora Fabíola, pastor Marcos, pastor Paulo, pastor Quecos, pastor Alan, pastor Carlos Borelli, um dos pastores ou líderes da igreja, pastor Renato, pastora Neuza, vão entrar em contato com você, para que você não fique fora da bênção do Senhor. A igreja é o lugar de proteção. Então se arrepende e volta. Pastor, aqui na minha cidade não tem igreja, então nós vamos acolher debaixo da cobertura espiritual da Igreja Batista de Bom Retiro. Você vai preencher aqui esse link, Rota Membresia, e o pastor Paulo e o time da integração e o time da intercessão vão orar por vocês. Existe um link aqui ligado ao Zoom. Então, nós vamos colocar aqui no chat mesmo nessa mensagem o link do Zoom para que você clique e após o culto, após a oração, após a ceia, você possa entrar, clicar e o time da integração, algum dos pastores vai estar com você abençoando a sua vida. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. E se você agora quer voltar para o Senhor, se você ouviu o que o Espírito disse ao seu coração e você quer retornar para o caminho do Senhor, eu vou pedir para você só colocar a mão no seu coração, só isso, porque eu quero orar por você. Deus e Pai querido, queremos confessar que assim como a igreja de Éfeso, muitas vezes nós abandonamos o primeiro amor pelo Senhor e te pedimos perdão por isso. Queremos confessar que assim como a igreja de Pérgamo, nós nos afastamos porque acolhemos no nosso coração mentiras, falsas profecias, enganos, e muito daquilo que se afasta e que não é verdade da tua palavra.
Nós ignoramos a tua palavra e pecamos contra o Senhor e te pedimos perdão. Queremos confessar, Pai, que fingimos santidade. Queremos confessar que nos vestimos de crentes, alargamos os nossos filactérios, as nossas franjas, mas andamos longe do Senhor. Queremos confessar, Pai, que nós nos disfarçamos de crente muitas vezes, mas nós vivemos longe de Ti e longe da Tua palavra, como a igreja de Sardes. Queremos te pedir perdão porque nós toleramos o pecado como te atira. E toleramos Jezabel, e toleramos as suas iniquidades, e toleramos as suas imoralidades, e toleramos as suas vozes de blasfêmia e te pedimos perdão por isso. Pai, nós queremos ser como Laodice, nós queremos ser como a igreja de Filadélfia e queremos ser como a igreja de Esmirna, mas tira do nosso coração tudo que tem nos amornado, nos esfriado como Laodiceia, para que a gente viva no fogo do Senhor, para que o Senhor que está à porta e bata, porque o Senhor está na nossa porta batendo, queremos abrir a porta do nosso coração e convidar o Senhor para cear conosco em nome de Jesus. Escreve o nome dos teus filhos agora, Pai, eu te peço, no livro da vida, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que estão ouvindo essa mensagem e que entregam ao Senhor o seu coração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Eu te abençoo e quero te convidar para a gente celebrar a ceia juntos agora, em nome de Jesus. Amém. E agora nós teremos um momento muito especial da ceia do Senhor. E para vocês que vieram ontem aqui, sábado, aqui no nosso drive-thru, nós distribuímos as ceias, os cálices, vocês puderam levar para casa. Mas aqueles que não puderam estar aqui, prepare a sua ceia, você já deve ter preparado, se você não preparou, corre lá, prepara um pouquinho de suco de uva, um pão, chame a sua família para que juntos vocês possam celebrar a ceia do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-lhe e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, gente. Então, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Você que é cristão, você pode e deve participar. Pastor, eu devo participar? É interessante que algumas pessoas chegam na igreja e recusam a ceia. E você não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz: cada um examine-se, pois, a si mesmo, e então coma. A Bíblia não diz que você não deve comer, nem que crianças devem ser afastadas dessa celebração, mas diz que se você crê no Senhor Jesus, você está celebrando aqui, através do vinho e do pão, um pacto com o Senhor. Então, você é convidado para a mesa do Senhor, você é convidado a celebrar com o Senhor. Eu oriento você que é pai, ou que é mãe, ou que é avô, ou é avó, você que exerce algum tipo de liderança, paternal, maternal, se você, ainda que você esteja sozinho na sua casa, que você sirva agora os seus filhos, você sirva a sua esposa, ou você, mãe, sirva o seu esposo, sirva os seus filhos, e nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Então você pode pegar o pão agora, que aqui ficou tão bonitinho, pastora Fabíola e o time da ação social prepararam com todo carinho, da diaconia, perdão, diaconia preparou, você pode participar do pão e logo em seguida participar também do vinho. O que nós fizemos aqui?
nós comunicamos no mundo espiritual que temos um pacto com Jesus Cristo. Amém. O seu pacto, a sua aliança é com Jesus de Nazaré. Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que te perdoa. No poder do seu sangue na cruz, é aquele que dá o Espírito Santo, porque Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e derramou sobre você o seu Espírito. Eu vou encerrar orando e a pastora Fabíola vai dar a bênção final. Pai querido, te louvamos porque o Senhor deixou como memorial a ceia do Senhor para que celebrássemos a tua vitória sobre as trevas, sobre o pecado e sobre o mundo. Nós te louvamos porque a tua palavra chegou até nós e podemos confirmar diante do Senhor, diante da igreja, diante dos homens e diante dos anjos do Senhor a nossa aliança contigo, a qual nós celebramos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. Mais tarde tem culto de novo às 19 horas e você é muito bem-vindo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica Bom com Deus. domingo.